Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é 8 de fevereiro, com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Já quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando pelo canal Vida em Cristo. Sejam todos bem-vindos. Vamos apresentar ao Senhor o coração de cada um de nós, as realidades que trazemos dentro do nosso coração. Colocamos nas mãos do Senhor com confiança e pedimos que a Santíssima Trindade já vai nos abençoando nesse dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelista São Marcos novamente vai contar para nós que o trabalho de Jesus e dos apóstolos era tão grande que muitas vezes eles não tinham tempo nem mesmo para comer. Aqui vemos que o trabalho pastoral de Jesus e dos apóstolos era bastante árduo. Quando olhamos para a vida dos santos, daqueles que entregam a sua vida pela causa do reino, do evangelho, conta-se que Dom Bosco, esse grande santo, ele foi abordado por alguém que lhe perguntou: Dom Bosco, o senhor não vai tirar umas férias? Isso porque Dom Bosco dedicava-se muito ao trabalho com a juventude e as pessoas ao seu redor ali, que convivia com Dom Bosco, percebe que ele está trabalhando demais e que precisa descansar. Sabe qual foi a resposta de Dom Bosco? Eu vou tirar férias quando o demônio também tirar. Porque não vou deixar os meus meninos nas mãos dele. Olha que interessante. Mas sabemos que tirar férias é necessário, é preciso. Tanto é que Jesus fala para seus discípulos: venha vocês também a um lugar deserto e descanse um pouco. Porque eram tantas pessoas que vinham até eles que não tinham nem tempo nem para comer. Eles estavam cansados. O descanso é necessário. É preciso parar um pouco para descansar. Mas também sabemos que não podemos deixar as ovelhas abandonadas. Sempre que um sacerdote sai de férias, ele logo coloca alguém no seu lugar para cuidar das ovelhas, porque, a caso contrário, o lobo vem e devora as ovelhas. O sacerdote sabe que as suas ovelhas precisam da confissão, da Eucaristia e de muitas outras atividades importantes na comunidade. Quando nós lemos os livros sobre os santos, como São Pio, Santo Padre Pio e outros, vemos que eles não tinham tempo nem para si mesmo e nem descansavam. Mas ainda assim é preciso descansar, sim. O descanso é necessário. Algo muito bonito que a igreja ensina: descansar não significa ficar sem fazer nada. Existem várias formas de descansar, como fazer algo diferente, ler um bom livro, assistir um bom filme, ir a um lugar deserto para rezar. O importante é procurar fazer algo bom, mas nunca ficar sem fazer nada, porque o tempo ocioso é perigoso. No evangelho de hoje, vemos que os apóstolos viram e contaram tudo. Vieram até Jesus e contaram tudo o que tinha feito e ensinado. Jesus enviou para ir ao encontro do povo e ensinar. Nesse evangelho, Jesus quer mostrar que a maior fome do povo não é fome de pão, mas fome de conhecimento. Tirar o povo da ignorância. Profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, no Antigo Testamento, há 700 anos antes de Cristo, viveu na Samaria, no meio de um povo cheio de idolatria. Oséias chamava a atenção dos sacerdotes, os doutores da lei. Vocês são culpados, o povo está na idolatria. Vocês são culpados, por esse povo está na idolatria por falta de ensinamento. O povo perece por falta de formação. Hoje não é diferente, o povo também sofre. Vive na idolatria por falta de conhecimento. Quantas pessoas estão vivendo na ignorância religiosa? Quantos católicos são levados para a seita? Falta de conhecimento da fé católica. São levados para comunidades protestantes, deixando de viver sua fé católica, pela qual foram batizados.
por falta de conhecimento. Muitos abandonam o sacramento que recebe. Abandona a confissão, a Eucaristia, abandona Nossa Senhora, a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos se afastam da igreja para seguir seitas que não foram fundadas por Jesus Cristo. Ele que fundou a única igreja, na pessoa de Pedro, que hoje é o Papa Francisco. Jesus disse a Pedro: sobre ti edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerá contra ela. É assim. E quando Jesus fala, ele diz minha igreja. É no singular. Ele disse: sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Então, meus amados, não há outra igreja além daquela que Jesus instituiu sobre Pedro, ou sobre o Papa. Mas, infelizmente, por falta de doutrina e conhecimento, muitos católicos, mesmo batizados, não vivem seu batismo. Abandonaram a igreja. Lembra-me de uma passagem do Papa Bento XVI, antes dele ser Papa, quando ele ainda era cardeal. Ele comentou que a Igreja Católica acabará se resumindo em poucas pessoas. Mas aqueles que vivem uma fé autêntica, que praticarem o sacramento, que tiverem fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo, esses se manterão, esses vão perseverar. Isso porque a fé não é a nossa fé. Ela vem da Santa Igreja. Se eu quiser viver a minha fé sozinha, terei crise de fé. Mas quando vivo a fé na Santa Igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, essa fé não balança. A igreja passou por muitas tempestades, mas continua firme. Assim é a fé do católico que vive a fé verdadeira. No Evangelho de hoje, vemos que Jesus desceu da barca e viu uma grande multidão. Ele se encheu de compaixão, porque era como ovelhas que não tinha pastor. Certamente, em primeiro lugar, aquela multidão corria atrás de Jesus pelas curas. Hoje também vemos que o povo sofre por falta de pastores. Há pouco sacerdote para uma população muito grande. Isso resulta numa falta de evangelização, de conhecimento, de atividade nas comunidades no Brasil. Por exemplo, existe cerca de 16 a 17 mil sacerdotes para uma população de 220 milhões de habitantes. Isso significa que há um padre para cada 20 mil pessoas. Como que isso fica? É claro que vai faltar sacerdote para evangelizar, visitar as famílias, para levar a Eucaristia, visitar o doente e realizar outras atividades essenciais na comunidade. Hoje estamos vivendo um tempo semelhante ao do profeta Oséias, quando ele disse que o povo perece por ignorância, por falta de conhecimento. Hoje muitas crianças não têm conhecimento de sua religião. Muitos jovens não sabem nem fazer o sinal da cruz, que são os sacramentos também. Eles não sabem, não conhecem. Não conhecem os mandamentos da lei de Deus. Muitos nem são batizados. Estão à mercê dos falsos profetas, das falsas igrejas que não foram fundadas por Jesus. Isso gera confusões doutrinais na vida do povo. E qualquer igreja que aparece, oferece cura, solução para os seus problemas. As pessoas seguem, pois não têm conhecimento da fé verdadeira. São Marcos, o evangelista, nos diz que Jesus começou a ensinar muitas coisas. Isso nos chama a atenção. O evangelista não fala que Jesus começou a curar todos, mas sim que ele começou a ensinar. Certamente Jesus também curou muitas pessoas, mas sempre que ele passava, ele ensinava e curava. Como diz o nosso Santo Papa João Paulo II, o povo tem mais sede e fome de Deus do que pão. Por isso precisamos nos desdobrar para levar o Evangelho, levar a palavra de Deus para as pessoas. Não é fácil, pois temos que lutar contra a mentira deste mundo, que vão contra aquilo que é verdadeiro e santo. É como remar contra a maré, não é fácil.
mas precisa levar Deus às pessoas. O alimento do corpo é necessário, mas o da alma é muito mais. Devemos levar as pessoas para a catequese, para o conhecimento da doutrina da igreja, do sacramento, mostrar que a igreja de Cristo, a igreja que Cristo fundou, que foi Ele mesmo que fundou, e que a igreja não foi fundada por mão humana, mas por Jesus, na pessoa dos apóstolos. Ele disse, a minha igreja. Meus amados, essa responsabilidade não é só do sacerdote, do bispo, das religiosas, dos religiosos, não. Essa responsabilidade é minha e sua, é de todos batizados. Porque quando nós recebemos o batismo, passamos a fazer parte da igreja, membro do mesmo corpo que é Cristo. E nós temos a obrigação de levar Jesus ao conhecimento das pessoas que ainda não conhecem. Eu e você não estamos dispensados de evangelizar. Porque pelo batismo nós tornamos sacerdote, profeta e rei. Não é aquele sacerdote ordenado, vocacionado, que recebeu o sacramento da ordem. Mas eu e você, pelo nosso batismo, tomamos parte do sacerdote universal dos fiéis. Temos a obrigação de ensinar, porque isso é importante que as pessoas tenham condições. É importante que as pessoas que têm condições, como talvez professores aposentados, pessoas que podem ensinar, interpretar bem a palavra de Deus, ajudar na comunidade, na catequese, nas pastorais, porque há muita necessidade hoje de evangelização, de levar o povo ao conhecimento, pois o povo está perecendo por falta de conhecimento. Jesus disse que ficou comovido de ver as ovelhas que estavam ali sofridas por falta de pastores. E quantas pessoas hoje estão perecendo? No sentido de perecer a alma, porque a alma da pessoa vai morrendo. Ela não tem alegria de receber Jesus na Eucaristia, de fazer uma confissão, de receber os sacramentos da igreja, que fortalece essa alma. É o sacramento que fortalece essa alma. A gente sabe que a ovelha é um animalzinho muito frágil, onde ela depende do pastor, muitas vezes para beber a água, para comer, pois não sabe se defender do perigo de outros animais ferozes que possa atacá-la. É como nós lemos no Salmo 22, o Senhor me leva às águas refrescantes, o Senhor é o meu pastor que me conduz. Imagina que a ovelha não sabe tomar água sozinho. Agora imagina uma ovelha que não tem pastor para cuidar dela. Ela vai ser morta pelo lobo. Assim é o povo. Imagina um povo que não tem pastor. Esse povo que vai para as seitas, para as igrejas protestantes, ou muitos que não vão para lugar nenhum, vivem no ateísmo, levando uma vida como se Deus não existisse. Como Deus não existisse. O que acontece? As pessoas começam a aceitar todas as coisas erradas que estão acontecendo por aí. As falsas ideologias. Nós vemos hoje essas televisões abertas que tem por aí, quanta enxurrada e sujeira que vão incutindo na cabeça das pessoas, levando as pessoas cada vez mais para longe de Deus. Então, esses são as ovelhas que estão sendo engolidas por esse lobo. Jesus fala no Evangelho que o lobo veio para matar, destruir. Ele é o pai da mentira. E as ovelhas hoje estão à mercê dos lobos virtuais, das redes de Satanás, aonde as ovelhas estão presas à mercê do lobo. Hoje esse Evangelho nos chama cada um de nós atenção, para nós fazer aquilo que nós podemos fazer. Quem sabe começando dentro da nossa casa, tirando um horário para a oração em família. Quem sabe ler um pedacinho da palavra de Deus, ouvir uma pregação que vai trazer um conhecimento da fé. Não precisa ser um tempo longo, quem sabe 15, 20 minutos todos os dias. Eu creio que isso vai trazer muita riqueza e bênção para dentro da sua casa e para a sua família.
Ficamos hoje com essa reflexão, lembramos aquilo que o evangelista Marcos diz. Jesus desceu da barca e começou a ensinar muitas coisas. Olha que é apenas um versículo que vale muito para a nossa reflexão nesse dia de hoje. Vamos abrir então a palavra de Deus. Está em Marcos 30 a 34. Rezemos junto pedindo o Espírito Santo que venha nos iluminar. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Desculpa, eu falei o Evangelho, não falei o capítulo. Capítulo 6, do 30 ao 34, o Evangelho de São Marcos. Vamos então para a palavra. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. E lhe disse, vinde sozinho para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinha tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto, afastado. Muitos viram e partiram, e reconhecendo que era eles, saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu numerosa multidão e teve compaixão, porque era como ovelha sem pastor, e começou, pois, a ensinar-lhe muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus fortaleça a nossa fé nesse dia de hoje. E assim como os discípulos que voltaram contentes, alegres, por tudo aquilo que eles tinham ensinado. Que essa alegria esteja no nosso coração também. Alegria que é eterna. Alegria de salvar almas. De levar as pessoas para Jesus. Alegria que não tem fim. Obrigado pela tua companhia, que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração nesse dia de hoje. Um grande abraço a todos, um abençoado final de semana. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.